Graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, minha ovelha amada e preciosa. Como você está? Como você passou seu dia, sua noite? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à oração de guerra das 3 horas da manhã. E hoje o nosso número 5, o elo 5, o dia 5 de um propósito de oração, de uma rede de oração, de uma campanha de oração de 21 dias pelo destravar da nossa vida, por uma vida destravada. Quero te dizer que nós estamos vendo os resultados, tá? Então, todo esse tempo que nós estamos aqui fazendo propósitos de oração, batalhando, guerreando nas regiões celestiais, o Espírito Santo de Deus está operando, o Pai está operando, os anjos do Senhor estão trabalhando, oficiando, ministrando, lutando pelas nossas causas, amando do Senhor. Amém? No dia 4, que foi ontem, dentro desse tema, dentro desse propósito de vida destravada, o Espírito Santo me inspirou a trazer algo para ministrar sobre a sua vida, e eu também bebo dessa fonte, eu também me alimento dessa palavra, eu também sou edificado com essa revelação, o nosso crescimento, ele é sempre progressivo e ininterrupto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós vamos passo a passo, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos crescendo. E esse desenvolvimento, esse crescimento, ele é ininterrupto, ou seja, ele não para e não pode parar. Se esse crescimento, se esse desenvolvimento ele para, então nós entramos numa fase de letargia, nós entramos numa fase de paralisação, de estagnação espiritual. E nenhum de nós pode entrar nesse estado, ou se você já está nele, você não pode se conformar com ele, você não pode aceitar ele, você tem que sair desse estado de estagnação, você precisa sair desse estado de paralisação, porque você precisa continuar a crescer. E uma vez que você sabe que esse crescimento ele é contínuo, ele é ininterrupto e ele não pode parar, Deus, na hora dele, nos momentos de transição, nos momentos de crescimento, ele vai usar pessoas para promover esse crescimento. Você me entende? Eu quero dizer o seguinte, que você sozinho, você sozinha, você nunca vai crescer. Como eu te disse, essa revelação, eu também sou edificado com ela. Eu sozinho, Pastor Bruno Weiser, eu nunca vou crescer sozinho. Eu nunca vou me desenvolver sozinho. É óbvio que todos nós temos um secreto com Deus, é óbvio que nós temos um particular com Deus, é óbvio que nós temos que construir um secreto de oração em línguas, de jejum, de leitura, estudo da palavra, de busca pessoal e individual, certo? Isso é líquido e certo, isso é inquestionável, isso é indubitável, isso é inegável, ok? Porém, contudo, todavia, entretanto, não existe desenvolvimento, não existe vida destravada sem pessoas que serão usadas por Deus para o nosso crescimento. Você me entende? Então, todas as vezes que Deus ele vai promover um crescimento na nossa vida, obrigatoriamente você puxa da sua memória que você vai ver isso que eu estou te falando. Você vai ver que pessoas, elas obrigatoriamente saíram do seu círculo de amizades, elas saíram do seu círculo de influência e também de tudo de outra forma. Até você também saiu do círculo de outras pessoas. E outras pessoas se achegaram à sua vida. Faça uma análise nesse ano que você está assistindo esse vídeo. Pessoas que saíram do seu círculo de influência de amizades e pessoas que entraram no seu círculo de amizades, tá certo? E você também saiu da vida de pessoas e você também entrou na vida de pessoas.
E com base nessa palavra e nessa inspiração, nós começamos a pegar a biografia de José, certo? Nós começamos a pegar a biografia de José nesse quarto dia em que nós vimos ali, você volta o dia 4, que você verá lá. José, eu não vou ser repetitivo aqui, mas só para nós fazemos agora o elo de ligação com esse dia 5, que agora nós vamos ver o José na sua adolescência, aos 17 anos, tá? Na sua adolescência, na sua pré-juventude. Então, desde o nascimento, nós vemos que José, ele destravou a vida de Jacó, ele destravou a vida de Raquel, sua mãe, e também profeticamente ele destravou a vida de Benjamim, seu irmão, que no físico ainda não tinha nascido, mas profeticamente já fora anunciado. Então, a sua mãe era estéril. Quando José nasce, a Bíblia diz que Deus se lembra de Raquel, Deus ouve Raquel e Deus faz Raquel gerar, Deus tira a esterilidade, a infertilidade, Deus abre a madre dela. Então José agora entra na vida de Raquel, a vida dela é destravada. Por causa desse nascimento, a Bíblia diz que Jacó, ele sai da sua zona de conforto, ele desperta, ele pensa assim, olha, agora eu preciso sair da batuta, da cobertura do senhorio, do governo, da casa do meu sogro. Eu preciso voltar para minha terra. E quando ele nasce, também a sua mãe profeticamente ela libera uma palavra, olha, que Deus ainda me acrescente outro. Então, desde o nascimento, José ele foi uma pessoa que ele promoveu um destravar. Então, você está entendendo a importância de pessoas que entram e pessoas que saem. E essa questão de entrada e de saída de pessoas pode ser até um bebê, um filho, uma criança que é gerada, tá certo? Quero agora ministrar nesse dia 5, Gênesis capítulo 37, tá? 37, e eu quero ler até o versículo 11, tá? Não quero falar ainda hoje sobre a venda de José. Eu quero falar agora sobre a situação familiar de inveja, de ciúme e de conflito que havia na família dele. Eu quero ministrar algo sobre a sua vida. Então vamos lá, Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao 11. Será apenas esses 11. Lembrando, estou deixando aqui uma palavra, uma ministração, mas é que isso faz parte desta campanha, desse propósito de oração, amém? Você sabe, você que faz batalha espiritual, você sabe que toda batalha, toda guerra, ela precisa de uma estratégia, ela precisa de um script, ela precisa de uma direção, ela precisa de uma palavra, ela precisa de um fundamento bíblico, tá? E Deus está nos dando esse fundamento. Nós vamos ministrar a palavra aqui e ao final vamos orar, tá? Gênesis 37, do versículo 1 a 11, diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Eu quero que você grave essa informação. Grave a idade, os 17 anos, e grave o que o pai dele deu para ele. Isso aqui é a parte mais importante de hoje dessa ministração dessa parte. Versículo 3. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas, um manto, uma roupa. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos,
odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Então houve ali um sentimento, um ódio, o ambiente mudou, tá? Versículo 5. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe, os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Então, eu paro por aqui. O recorte da palavra da ministração nesse dia 5 desse propósito de oração. Repetindo, porque isso é importante, porque eu vou ver os frutos e você vai ver os frutos, tá? Você vai ver os frutos dessas campanhas, desses propósitos de oração. Quero te dizer que na sua vida, durante o dia, nas suas situações, você vai ver as coisas mudando. Você vai ver a mão de Deus agindo sobre a sua vida. Então, nesse dia 5, ontem no dia 4 eu falei sobre o nascimento. Agora eu quero falar sobre a adolescência, porque é nessa adolescência, nessa faixa de 15, 16 e principalmente aqui 17 anos, que é quando ele vai ser vendido, mas eu não quero falar ainda quando ele vai ser vendido, tá? Mas você vê que é nessa faixa etária de idade ali, de 12 anos para cima, que ele já era um menino, mas já começou a trabalhar. Então, nós estamos falando aqui de um período de 5, 4, 3 anos, tá? Dele com seus 12, 13, 14 anos, ele já começou a trabalhar, apacentando o gado junto com seus irmãos. O que eu quero pincelar aqui, que é muito importante? A parte quando o pai, por causa do trabalho, o pai dá a ele essa túnica, tá? Por que, pastor, que essa é a parte mais importante? Porque é a parte que você vai ter agora um olhar profético e vai fazer sentido lá na frente, tá? Por quê? Quando Jacó manda fazer uma túnica talar de mangas compridas, toda colorida, que não tinha costuras, você sabe que Jacó, ele já profeticamente, isso tem um sentido profético. Jacó, ele estava dizendo o seguinte: dos 12 irmãos, o irmão que se destacou, mas foi pelo trabalho. Então, era isso que eu queria chamar a sua atenção. O que eu queria chamar a sua atenção? O primogênito, que era Rúben, ele já tinha deitado com a concubina do pai, na cama do pai. Então, ele desonrou o pai dele. Aí depois nós vamos ver que Simeão e Levi, eles pegaram 2 espadas e mataram toda uma cidade dos siquemitas a fio de espada, porque a irmã deles foi abusada sexualmente. Então, e aí você vê o seguinte, e os demais irmãos, todos tinham uma má fama. Então, quando a Bíblia vai nos narrar que Jacó amava mais José, o que eu quero te destacar aqui para você? Uma coisa que eu nunca ouvi falar. Se você já ouviu, eu quero que você deixe nos comentários. Eu já tinha ouvido falar. Ou deixe nos comentários ainda. Eu já tinha lido, já tinha prestado atenção nesse detalhe. Qual que é o detalhe que eu quero te dizer? A questão que esse amor que a Bíblia está relatando, você percebeu que existe um mérito aqui? O que eu quero chamar a sua atenção? Por favor, sua redobrada atenção.
A Bíblia está dizendo que que José, ainda menino, ele já começava a apacentar. Ele ainda na tenra idade, era um menino ainda, ele já estava indo trabalhar. Ele não cometia nenhum erro, ele tinha uma reputação ilibada, ele vivia uma vida de santificação, uma vida de santidade, e todos os demais filhos de Jacó, com exceção de Benjamim, que era muito menor que José, então não se aplica aqui para ele, todos os outros filhos desonraram o pai. Todos os outros filhos trouxeram pecados, transgressões, iniquidades. Todos os outros filhos, eles causaram o afastamento do pai. Porque quando nós lemos e as pregações querem mostrar, parece que simplesmente Jacó falou assim, a partir de agora, esse é o filho predileto e os demais eu não amo. Então o que eu quero chamar a sua atenção? Que houve toda uma construção para o afastamento do pai. Eu falo que é o afastamento da intimidade, porque tenha certeza que Jacó amava todos os seus filhos. Tanto é que quando houve a prisão deles lá, por exemplo, de Simeão no Egito, futuramente quando o próprio José o prende ali, o próprio Benjamim, ele fica desgostoso. Então, o pai amava todos igualmente, mas a intimidade ela não havia porque os próprios filhos, fazendo as coisas erradas, afastaram o pai deles. José, ele conquistou por mérito, por causa das suas atitudes. Então, por causa do seu trabalho, ele se destacou como alguém que seria aquele que iria governar a família. Ele já tinha se destacado pela personalidade, pelo trabalho, pela dedicação, pelo caráter. Você já viu essa pessoa? Uma pessoa que ela é zelosa com as coisas de Deus, uma pessoa que ela é responsável com as coisas de Deus, uma pessoa que ela cuida com as coisas de Deus. E você já viu outras pessoas que são negligentes, são relapsas, não têm compromisso com Deus? Você já viu isso? Gente, é isso que eu quero te apontar aqui no texto. Aí você vai dizer então que Deus, o Pai, ele ama mais um do que outros? Não. Eu quero destacar para você nessa ministração, porque nós estamos falando de vida destravada, certo? Então você precisa entender que não é simplesmente que Deus vai dizer, eu vou destravar a sua vida agora. Não. O destravar da nossa vida, ele começa com a mudança da nossa mente. O destravar começa aqui, ó, na mente, na mentalidade, na ideologia, na visão, na audição e no coração. A nossa forma de enxergar, a nossa forma de compreender. O destravar da vida começa em nós. Você entende? Então, intimidade é algo que eu construo. Eu não estou falando aqui de salvação, que é pela graça que quem será salvo. Eu estou falando de intimidade. A intimidade não é pela graça, a intimidade é pela busca. Intimidade é pela dedicação. Intimidade com Deus é através de fome e sede da presença do Deus vivo. Intimidade é através de um relacionamento com um amigo Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo. Então não estou falando de salvação, porque todos eram filhos. E representando aqui para nós, quem está aqui que são salvos, seremos salvos, tá bom? Mas estou falando aqui de intimidade, então aquilo foi construído. E quando então o pai pega e agora prepara aquela túnica para dar para ele, você sabe o que estava acontecendo? Porque Deus já sabia que José sairia de lá, porque em Salmo 105 diz que foi o próprio Deus que o tirou dali. Então, quando o pai manda fazer e entrega para ele, sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo aí uma transferência de muitas coisas. Estava acontecendo ali uma transferência de dons. Estava acontecendo ali uma transferência de unção. Pastor Bruno, de onde você está vendo isso, Pastor Bruno? Eu estou falando para você sobre o fenômeno. Eu não estou apegado à nomenclatura. Se Jacó fez uma oração dizendo assim, José, agora eu vou fazer uma impartição sobre você. Impartição, muito mais do que uma oração que é válida, tem que ser feita, muito mais do que umas palavras dizendo assim, eu imparto sobre a sua vida. Impartição, ela está ligada ao servir. Impartição está ligado à honra.
Impartição está ligado à obediência. Impartição está ligado a serviço. Impartição está ligado à filiação e paternidade. Impartição está ligado à confiança, à lealdade de você ser fiel no pouco e você alcançar o muito. Então José, ele começa no pouco, ele é fiel no pouco, ele é promovido ao muito. Então, quando o pai está dando essa túnica para ele, está acontecendo ali uma transferência, uma impartição de autoridade, de que a autoridade, o manto de Jacó, o manto de autoridade, estou falando aqui de algo espiritual, de uma realidade espiritual que se manifestou no físico, ainda que ele talvez nem tenha feito isso expressamente, mas com certeza no coração de Jacó, ele sabia que José seria o primogênito. Isso você vai ver isso mais lá para frente. Então, quando ele pega e dá aquela túnica, ele está impartindo autoridade. Ele está impartindo dons. Pastor, que dons? Sabedoria. Você vai ver mais na frente também, eu vou te explicar isso. Essa chave eu quero te deixar curioso. Da onde que José ele prosperava? Por que José ele era um exímio gestor? Isso é um dom, sabedoria, saber fazer as coisas, como fazer. Porque conhecimento, muita gente tem conhecimento. Já viu aquela pessoa que ela sabe fazer de tudo, mas ela não consegue prosperar? Você é essa pessoa? Tipo, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, mas eu não consigo prosperar. Por quê? Porque está faltando sabedoria. Você tem conhecimento. Entendeu? Então não adianta você saber como faz um foguete, mas você não saber como fazer o foguete subir. Então não adianta, o foguete faz dessa forma. Mas e para ele subir, para você alcançar o que você precisa alcançar? Então ele estava recebendo ali. E para eu encerrar aqui, que já meu tempo já está se esgotando, isso gerou, então, a vida de José, ele vai começar a destravar quando então ele foi fiel no pouco, que ele começou a trabalhar, ele começou a honrar o pai, obedeceu o pai, ele foi fiel no pouco, ele nunca roubou o pai, ele nunca desobedeceu o pai, ele nunca entristeceu o pai, e ele alcançou aquela túnica que é símbolo de uma impartição, que é símbolo de um recebimento de autoridade, de dons, de unção do Espírito Santo. Aquilo promoveu o destravar da vida dele. Só que, quando a sua vida é destravada, você lembra que eu falei que uma escada é progressivo? O que vai acontecer? Um dos sinais que sua vida destravou parece que é ilógico, né? Você fala só que talvez você está pensando que sua vida vai destravar, você vai ver uma chave de uma casa, a chave de um carro. Eu quero dizer o seguinte, que o primeiro sinal que houve um destravamento é que aquele círculo que você está, ele vai começar a te perseguir. Ele vai começar a ter inveja de você, ele vai começar a ter ciúme de você. Por quê? Porque você não cabe ali mais, porque você foi elevado e aquele círculo ali que antes estava igual a você, agora você foi elevado e ele está debaixo, ele não aceita ficar debaixo de você, entende? Então deixa eu fazer de novo. Então você está aqui, em pé de igualdade, naquele círculo de amizade, de influência. Aí Deus vai e te promove. Agora você está aqui em cima. Esse círculo, antigamente, ele estava ao seu lado, só que agora ele está embaixo, ele não aceita ficar embaixo de você. Então o que vai acontecer? Ele vai começar a te atacar. Vai começar a ter esse ciúme e inveja. Foi o que aconteceu com os irmãos dele. E preste atenção, biologicamente os irmãos eram mais velhos. Biologicamente José era quase que o caçula, tá? Caçula mesmo era o Benjamim, mas ele era quase que o caçula em idade de trabalho, ele era o caçula. Só que espiritualmente ele era o primogênito, escolhido por Deus. Espiritualmente ele era o mais maduro, espiritualmente ele era o mais velho. Eu quero encerrar com isso aqui, quero te perguntar, quanto tempo que você tem de igreja? Quanto tempo você tem de evangélico? Quanto tempo que você serve a Jesus? Quanto tempo você serve a Deus? Quanto tempo você se converteu? Quanto tempo que você está no ministério? Você está rompendo, você está crescendo? Eu quero então nessa ministração, eu quero lançar perguntas e eu quero te tirar da sua zona de conforto.
Porque não adianta eu ficar com raiva de quem começou há menos tempo que eu e está elevando, porque tudo está ligado à maturidade espiritual. Mas fique feliz e tenha calma, porque se eu estou aqui ministrando na sua vida e você está aqui comigo também sendo ministrado, é porque Deus ele quer nos promover. Nós não estamos aqui para perder tempo. O YouTube aqui não é uma plataforma, isso aqui é um ministério. Você entende, meu amado? Você entende, minha amada? Eu não estou aqui gravando um vídeo porque é legal que eu quero ganhar dinheiro, não. Isso aqui é um ministério. Você está aqui como uma ovelha, está sendo alimentada, está sendo ministrada. Esse canal aqui é um destravar profético. Deus falou, te darei rebanhos que não são seus, pessoas que vão te conhecer, mas você não vai conhecer elas, mas elas vão te conhecer. Você está me entendendo? Então, se você está ouvindo essa ministração, é porque Deus está te fazendo essa pergunta. Quanto tempo você está na mesmice? Não se conforme. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco que no muito Deus vai te colocar. Eu encerro por aqui, ok? Ele foi fiel no pouco, trabalhou, honrou, serviu o Pai, não fez escândalos, recebeu a capa, recebeu a túnica de Jacó, ou seja, a bênção do Pai agora estava sobre a vida dele. E você vai entender depois. Só que, quando nós somos transicionados e crescemos, a luta também vai aumentar, tá? É um sinal. Parece que vai piorar, mas eu quero te dizer, parabéns para você. Você foi promovido no reino. Só que no mundo físico parece que você regrediu. Não, você não regrediu. É porque é assim mesmo, tá? As pessoas vão te perseguir, as pessoas vão te massacrar, as pessoas vão te caluniar, as pessoas vão ter inveja. Por quê? Porque você foi promovido, tá? Então tenha calma. Medite nessa palavra. Se você quiser e puder, volte esse vídeo e compartilhe. Nós vamos fazer a oração agora, tá? Em nome de Jesus. Pai, hoje é o dia 5 dessa campanha de oração, desse propósito de oração que é vida destravada. Senhor, não fui eu que escolhi esse tema, eu não escolhi essa palavra. Tudo que está sendo feito aqui, Pai, foi uma inspiração do Teu Espírito Santo, porque eu não tenho essa capacidade carnal e humana de fazer isso. Então foi o Teu Espírito Santo que trouxe uma inspiração profética, uma inspiração de sabedoria do que fazer nesses 21 dias. Então é uma palavra de sabedoria. A campanha vai ter esse tema. A campanha, o propósito de oração vai ter essa temática. O propósito de oração vai ter essa série de mensagens. Eu vou dar esse conhecimento aqui sobre o destravar da vida, sobre os mecanismos do mundo espiritual, que tudo está ligado, Senhor, a serviço. Tudo começa com a unção de serviço, a unção do boi. A unção do boi é a unção do serviço, é servir. Tudo começa com o boi. Primeiro nós servimos, depois nós amadurecemos, depois nós subimos e depois nós governamos e reinamos. Então tudo começa com a unção do serviço e assim foi com José. Primeiro serviu, honrou o pai, obedeceu o pai, não desonrou o pai, não roubou o pai, não desonrou, não desobedeceu, não contaminou o pai. E por isso recebeu a capa, recebeu a túnica, recebeu dons, autoridade, capacitação. Mas isso promove inveja, ciúme e ataque. Senhor, eu quero pedir sobre mim, sobre todos aqueles que estão me assistindo agora, acompanhando esta live, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha derramar da tua bênção. O Senhor nos faça enxergar que tudo começa com o serviço e destrava a nossa vida espiritual, destrava a nossa vida ministerial, destrava a nossa vida familiar, sentimental, matrimonial, destrava as nossas finanças, destrava a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, prospera as nossas vidas, Senhor.
nos prospera por amor de Ti, por amor do Teu nome, por amor da Tua palavra, por amor do Teu reino, por amor da Tua noiva, da Tua igreja. Pedimos a Tua bênção sobre todos nós que estamos aqui nesse dia número 5, Pai. Que haja um destravar da nossa vida nesses 21 dias, em todas as áreas. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por você ficar comigo até aqui. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Deixa o seu like, amém? Deixa o seu comentário acerca dessa palavra e compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Eu te vejo no próximo vídeo. Em nome de Jesus, graça e paz e tchau, tchau.